aqui a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos chegando até você nessa quinta-feira, né? O Juan já queria ir para o final do programa, mas nós vamos dar início bem certinho, do princípio ao fim. Esse é o tema e o lema. Tudo tem um começo e tudo tem um fim, e tudo tem aquele meio que vão acontecendo as coisas e que nós precisamos encontrar sempre o domínio próprio, sempre a força, sempre o equilíbrio para podermos resolver as coisas que estão à nossa volta. Você tem um princípio e você tem um fim. Você tem uma história. Essa história, ela começa e um dia ela termina. Por isso nós precisamos estar tão atentos que nós precisamos responder pela nossa vida. E a nossa vida respondemos pela parte física, o cuidado que temos que ter fisicamente. Respondemos pela parte emocional, como precisamos estar atento às mensagens que vêm às nossas emoções. E é claro, nem sempre elas são agradáveis, mas é por isso que precisamos encontrar o equilíbrio próprio. Quando temos o equilíbrio próprio, nós vamos dominar algumas situações e vamos sair vencedores. E é por isso que temos que cuidar da parte principal. Para mim é principal. Vem antes de cuidados físicos e vem antes do cuidado emocional, que é o cuidado espiritual. Aquilo que realmente rege a minha vida. Aquilo que realmente eu estou tranquila e segura, sabendo que aconteça o que acontecer, 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu estarei segura naquele que é o Senhor da minha vida, no Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falávamos sobre o texto de Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala sobre ajuntar tesouros aqui na terra. E quando ajuntamos tantos tesouros na terra, corre-se o risco, ou a traça corrói, ou o ladrão vem e rouba. Nem sempre, ainda bem, mas corre-se um risco. Ainda Jesus fala também no mesmo texto que aonde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Se o nosso coração está enraizado em alguns detalhes, como juntar esses tesouros que são perecíveis, o nosso coração vai estar perturbado. Portanto, coloque o seu coração no lugar certo. Coloque o seu coração em coisas que a traça não corrói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Assim você vai ser muito mais feliz. Ser rico, sabe o que é ser rico? É ter ausência de necessidade. Nem sempre todo o dinheiro ou toda a fortuna é aquilo que se precisa. O que nós precisamos é ter ausência de necessidades e viver bem e viver em paz. Esse é o programa Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema e quero convidar você a estar comigo porque nessa manhã meu convidado já está aqui e o assunto é muito importante e diz respeito a todos nós, pode ter certeza. Nós estamos de volta e, como eu disse, o nosso convidado já está aqui e também, como eu disse, o assunto é importante, pelo menos eu acho que é importante, né, doutor Arnaldo? Bom dia. Bom dia, pastora. Seja bem-vindo no programa Amigos da Cidade. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia aos telespectadores e espero ajudar. Com certeza. Para mim é uma alegria, porque a sua presença comigo já há uns 2 anos atrás, até 3 anos. Sim, 2013. 2013, né? O senhor esteve muito presente com a gente lá no programa de rádio, também Sim. no da TV, tirando algumas dúvidas. Foi uma parceria, assim, muito boa mesmo. Tirando dúvida ou criando dúvidas também. Né? Ai. Ou amontoando uma porção de probleminhas na nossa cabeça, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que advogado é aquela pessoa que a gente contrata para botar defeito nas soluções que conseguimos fazer, né? Então, o advogado tem esse problema. Tem, mas só que são duas situações. Cria-se um problema para resolver um problema maior. O profissional, o advogado, principalmente na área trabalhista, eu creio que ele é muito útil preventivamente. O trabalho dele aparece mais, ele consegue ajudar mais o seu cliente, principalmente o empregador, preventivamente.
antes de se contratar, antes de assumir uma situação com o empregado, consulte um advogado, vê se aquela situação é possível, se aquilo está correto, está de acordo com a legislação, para evitar dissabores lá na frente, né? Na verdade, a gente acaba sempre caindo em situações que a gente traz a pessoa para o trabalho, convive com essa pessoa e depois vai correr atrás. Sim, mas isso é do coração, né? Muitas coração. vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a pessoa está desempregada, a gente, não, vamos ajudar, e aí acaba, né? Eu sempre costumo dizer que a pessoa que tem o maior problema é aquele que lida com a empresa ou com o empregador de uma forma amistosa, trata como um amigo. E não é um profissional. Você está contratando uma mão de obra, então você tem que seguir a legislação, né? E se não der certo, na primeira, segunda semana, terceira, vai descobrir não deu certo. Tem problema? Sem problema, rescinde o contrato. Fácil de resolver? Exato. Estando de acordo com a legislação é fácil. E se não tiver de acordo com a legislação, para isso tem a justiça, para isso senta-se, há o diálogo, faça um acordo, resolva o problema. Não podemos deixar a coisa aumentar. Não. Mas não prejudica, né, por exemplo, uma pessoa que entra no seu emprego ou uma experiência, vamos ver se vai dar certo, tanto para um lado como para outro, e de repente não dá certo, em um mês descobre-se ou não é isso que eu quero, ou a pessoa não é bem você que cabe dentro daquilo que eu preciso, não prejudica o nome dessa pessoa, se há um registro, tão pouco tempo, por quê? Pastora, eu creio que não. Por isso existe o contrato de experiência. O contrato de experiência não é só para o empregador ver se o empregado serve para ele. É para ambas as partes. É para ver se o empregado também concorda com aquela situação de trabalho, se ele está feliz no trabalho. Trabalhar já não é bom, agora trabalhar no local onde você não está feliz, não está contente, é muito pior, né? Então essa questão de contrato curto, isso não vejo como empecilho ou uma forma que denigre a imagem tanto do empregador quanto do empregado. Para isso tem um contrato de experiência. Então existe esse contrato de experiência que pode ter um tempo limitado, um mês? Sim, primeira situação que a gente costuma ver assim, que o empregador comete o equívoco. Tem muita gente que acha que o contrato de experiência não precisa ser registrado. Precisa. A partir do primeiro momento, primeiro dia que a pessoa vai trabalhar, ela já tem que estar registrado na carteira de trabalho. Talvez o contrato de experiência não precisa ser por escrito, mas ele tem que estar anotado na carteira de trabalho, na parte de anotações gerais. Contrato de experiência iniciado no dia tal, até o dia tal, prorrogado por mais tantos dias. O contrato de experiência geralmente é de 30 dias e ele pode ser prorrogado até 90 dias. Tá? Então, só frisando, ele não precisa ser escrito. O contrato tácito, aquele verbal, ele é válido. Ele tem que estar anotado na carteira de trabalho, né? O contrato escrito que a gente fala, olha, vai trabalhar de tal hora, vai fazer tal função, tal. Isso não precisa fazer. Isso aí, aquela avença verbal vale, né? Mas a anotação na carteira de trabalho ela é imprescindível. Senão você perde a prerrogativa de contrato de trabalho e ele já passa, mesmo sem registro, já passa a ser um contrato por prazo indeterminado. E quem vai fazer todo esse movimento, tudo isso acontecer, seria sempre um contador? Olha, o empregado doméstico, o próprio patrão pode fazer, mas, por zelo, por precaução, eu aconselho a ter um auxílio de um contador. Eu acho que não é demais. Muitas vezes você pagando um pouquinho a mais aí para fazer uma anotação na carteira de trabalho, recolher as guias certinhas, você evita um prejuízo maior lá na frente, né? Porque a vida da gente é tão corrida e são tantas minúcias que de repente pode passar alguma coisinha batida e te dá uma dor de cabeça lá na frente. Então é bom ter um contador por trás, né? Você vê contrato, vê com ele o que ele vai fazer, o que ele vai cobrar, se vai cobrar por aquele ato específico, né, de anotar e fazer o recolhimento, e procure se documentar, né? Não adianta nada você pagar tudo certinho, fazer tudo certinho e não pegar um recibo, não se documentar, não guardar esses recibos pelo prazo de prescrição, né? Você acaba sendo questionado, eu paguei, mas cadê o recibo? Né? E pagamento se prova com recibo. E um contador ele vai ter, né, todos esses documentos guardados, arquivados, ele vai acompanhar a vida. Sim, vai acompanhar a vida. Olha, está chegando as férias, tem que dar férias, estão vencendo as férias.
o que tem que pagar de férias, um terço constitucional, quantos dias pode tirar de férias, que período pode tirar de férias, pode ser fracionado ou não pode ser fracionado. Então, esse tipo de cuidado, tanto o contador quanto o advogado, ele pode prestar uma assessoria para um empregador. Agora, quando a pessoa já tem uma empresa, tal, geralmente ele já, por obrigação, até para fazer a contabilidade da empresa, ele já tem, né? Eu me preocupo mais com aquela pessoa que contrata ali um empregado doméstico, um pedreiro para fazer uma obra, alguma coisa. Então, esse tipo de coisa, a pessoa leiga nesse, né, que não tem um conhecimento técnico, muitas vezes tenta fazer uma coisa e, pelo princípio da economia, deixa de pegar um parecer com um advogado ou contratar um contador, e isso acaba dando um prejuízo maior lá na frente, né? Sim. Não é tanto pela falta de informação, mas às vezes é por causa desse jeitinho, né? Sim. O jeitinho brasileiro, a maioria dos problemas trabalhistas é a questão do jeitinho, né? Eu vou ajudar, ou eu vou tentar fazer dessa forma aqui, porque eu vou ganhar um pouquinho ali na frente, e aí acaba dando dor de cabeça. Que a justiça, a legislação trabalhista e o direito do trabalho tem alguns princípios, eles são bem rígidos, né? Entre eles é o princípio da indisponibilidade do direito. Quer dizer, o empregado, ele não é dono do direito dele. Ele não pode chegar aqui e falar, olha, eu vou trabalhar para você, eu vou trabalhar 12 horas por dia e vou assinar um documento aqui abrindo mão das horas extras. Esse documento não vai ter validade nenhuma. Ele não é dono. Não. O direito é da coletividade, são dos trabalhadores, né? Então, quando ele for na justiça, por mais que ele tenha assinado um compromisso com o empregador dizendo que ele submete uma jornada dessa, sem receber horas extras, esse documento é nulo, né? Ele não pode abrir mão do direito dele. E também tem o princípio da primazia da realidade, que é outra coisa bem severa, né? Muitas vezes você contrata uma pessoa, ele é meu trabalhador autônomo. Não, só que você dá ordem, você dá meta, você dá serviço, ele não é autônomo. Ele passa a ser um empregado. Por mais que ele tenha feito um contrato como vendedor autônomo, alguma coisa, se ele está sofrendo controle, está sendo subordinado ao empregador, ele passa a ser um empregado normal, independente daquilo que ele tenha assinado, que ele tenha sido contratado, né? É o princípio da realidade. O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso, e isso considera-se trabalhador? Então ele é trabalhador, ele não é autônomo. Muito interessante. E é como eu disse, né? Diz respeito a todos nós. Bom, gente, eu tenho aqui o Dr. Arnaldo Augusto do Amaral Júnior, que ele é advogado e hoje, né, ele trabalha, né, com a questão trabalhista. Sim. E hoje nós estamos com ele aqui especificamente para falar sobre essas regrinhas e essa forma que nós temos que agir dentro dessa realidade para que ninguém fique prejudicado. Certo. O nosso alvo hoje é falarmos até sobre, né, os empregados domésticos, a pessoa que trabalha lá na nossa casa e que às vezes trabalha há anos, às vezes está há muito tempo conosco e que precisa estar amparado pelas leis, como nós dissemos agora há pouco, tanto um lado como o outro, tá? Vai ser bom para os dois lados. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos visto na televisão, doutor, as regras, né? Sim. Leis, regras, e passa aqui, uma passa salada ali. De fruta aqui. Algumas coisas a gente acaba entendendo no momento, daqui a pouco parece que deu uma mudada. Que é isso? Então, eu pensei que já tivesse entendido tudo, mas essa semana algumas novidades, não sei se são novidades ou não. Acho que foi semana passada. Semana passada. Sim. Que o jornal nos traz assim, eu digo, olha, eu estou confusa, acho que eu vou levar o doutor Arnaldo lá no programa para que ele tire as minhas dúvidas e as dúvidas de todos que estão em suas casas, né? O que muda? Como fica? Bom, pastora, primeiro vamos tentar definir o que é um empregado doméstico. Tudo bem. E isso aí também é uma questão que a gente pode ficar um bom tempo aqui. Deixa eu dar 2 exemplos. Tá? Todo mundo tem aquela noção que o empregado doméstico é aquele que fica na sua casa, tal, faz o trabalho ali. Então vamos dizer que nós temos o seu João, tem uma fazenda de 2.000 alqueires, que planta soja, tem 10 colheitadeiras, 10 funcionários. E tem lá o Manuel, que trabalha na sede da fazenda, cuida do jardim, piscina, né? E o dono da fazenda fez o registro como empregado doméstico do Manuel. E temos a dona Mariazinha, que tem uma casa num bairro aqui de Campo Mourão, contratou a Josefa para cuidar da casa, varrer quintal, coisa e tal. E ela também tem lá uma máquina de costura, e essa Josefa ajuda a fazer uma coisa lá na facção, costurar uma peça, limpar uma peça e tal. E ela também está trabalhando no domicílio,
registrou a Josefa como empregada doméstica. Quem é que está certo nessa história? Bom, os dois foram registrados. Sim. Né? São os serviços domésticos. Tá. Quem que está certo? A princípio, daria a impressão que o dono da fazenda está errado, porque é uma fazenda. Só que é um empregador individual, é uma pessoa ou uma família que é dona da fazenda. E esse rapaz está trabalhando na sede da fazenda, na casa do dono da fazenda, cuidando dos afazeres domésticos. Se ele não prestar serviços para nenhum funcionário, que é de alimentação, ou fazer alguma manutenção na máquina, plantar ou colher alguma coisa, ele está certo, ele é um trabalhador doméstico, porque ele não está participando dos fins lucrativos da fazenda. Tá? Já a dona Maria, que contratou a Josefa, essa está errada. Se a empregada trabalhar exclusivamente no âmbito doméstico, sem participar da finalidade lucrativa, ela é empregada doméstica. Mas como ela está ajudando na facção, na máquina de costura, então, ela já passa a ser uma trabalhadora comum, uma trabalhadora urbana. Então, o que difere a questão do trabalho doméstico é prestar serviço de natureza contínua a uma pessoa física ou família em atividade doméstica e não lucrativa. A partir do momento que essa propriedade ou essa casa gerar algum tipo de lucro e ela participar disso aí, ela passa a ser um trabalhador normal, um seletista normal. Tá? Vencendo essa colocação, que eu acho importante, que é fator de muita confusão na Justiça do Trabalho, o que mudou? O trabalhador doméstico, até 2013, ele tinha poucos direitos comparados aos demais. Né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos o salário mínimo, né? Não era obrigado a registrar, a recolher o INSS, mas não era obrigado a recolher o FGTS, isso era uma coisa facultativa do empregador, e não tinha algumas outras garantias, como adicional noturno, seguro-desemprego, multa de 40%, né, esse tipo de coisa. O que se mudou com a PEC de 2013 e agora com a PEC de 2014? Tá. Primeiro ponto, o FGTS passou a ser obrigatório. Tá, então, tem que ter uma conta vinculada, e aí a coisa já começa a complicar, porque uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, como é que vai recolher isso aí? Então, seria bom aquela figura do contador. Né? Vamos partir por aí. A multa agora com a PEC de 2014, a rescisão, a dispensa sem justa causa, gera multa de 40% sobre o FGTS depositado. Antes não tinha. Isso começou agora, a partir da semana passada. Tá? Horas extras. Né? Que é a questão maior. Agora, as horas extras, o empregado doméstico ele pode trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Seguro-desemprego. Agora, o empregado doméstico também passou a ter direito a receber o seguro-desemprego. Mas quem paga o seguro-desemprego é o governo, não é o empregador. Fique tranquilo com relação a isso. E algumas garantias, como auxílio doença, auxílio maternidade, licença maternidade, licença paternidade. Né? O motorista agora também tem a questão da licença paternidade e aquilo que já era inerente, né? Férias, 13º, irredutibilidade de salário, não pode ter discriminação de sexo, cor, né? Ou raça, credo. Né? Basicamente é isso aí. O que causa mais preocupação no empregador seria a questão do como recolher o FGTS, né? Que tem que ser uma conta vinculada, né? Tem que fazer um cadastro do empregado. E a questão das horas extras. Né? Como é que eu controlo isso? Como é que eu devo agir? O que ele pode fazer? Que hora que ele pode fazer? Tem a questão do menor, que muitas vezes é contratado para trabalhar no período noturno e não pode. Né? Não pode. Tem a minha mãe, que é velhinha, mas tem uma moça aqui de 17 anos, que é muito cuidadosa, muito jeitosa, vou contratá-la para cuidar da minha mãe à noite. Não pode. Trabalho noturno para menor é proibido. E isso se aplica agora também ao trabalhador doméstico. Trabalho em horário extraordinário, também a lei proíbe o trabalho menor no horário extraordinário. Então não adianta você fazer, mesmo remunerando essas horas extras, você vai ter dor de cabeça, né? Você vai se incomodar lá na frente com a possível fiscalização até do Ministério Público do Trabalho. Então esse tipo de coisa
nós vamos abrir um leque de responsabilidades e de cuidados que temos que tomar que o diálogo vai longe, né? A gente não, em pouco tempo é difícil a gente conseguir tudo, né? Mas eu acredito assim que dentro de tudo isso, algumas coisas vão pesar um pouquinho mais, né? No sentido de custo, de taxas, sim, mês a mês, né? Então Bom. a gente percebe que hoje para o empregador as coisas complicam um pouquinho. Sim, em termos de custo, Até se ajustar, principalmente na economia que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo que gera, infelizmente, o nosso país ele tributa o salário, né? Uma coisa, tudo que você aumentar em termos de pagamento para o seu funcionário, quer seja de horas extras ou de aumento do salário mesmo, vai gerar INSS, vai gerar imposto sobre esse tipo de coisa. E isso acaba prejudicando não só o empregador, mas o empregado, né, que também tem lá, recolhe o INSS, a parte dele, 8% dele, 12% do empregador, então tem os dois são penalizados. Né? E uma pessoa que é diarista, quer dizer, ela oferece o serviço dela uma vez por semana em uma residência. Pastora, diarista é diarista. Desculpe o pleonasmo aqui, mas o maior equívoco é você contratar uma diarista e pagá-la semanal, quinzenal ou mensal. Ela trabalha no dia, recebe no dia. Tem que ser assim. Sim. Tá, pagou, trabalhou. Estamos falando dessa. Dessa aqui. Então, trabalha no dia, recebe no dia. Exatamente. Essa não tem vínculo. Tá? E agora a legislação permite até 2 dias na semana. A Justiça do Trabalho já tinha se posicionado nesse sentido. Porque o trabalhador comum ele tem que prestar um trabalho não eventual. O trabalhador doméstico é um trabalho contínuo. Então, a partir do momento que você trabalha um dia, passa um trabalho o outro dia, já há uma quebra. Né? Então, até 2 dias na semana é considerado diarista, desde que você pague no dia e pegue o recibo diário. Não adianta também você deixar para pegar o recibo lá no final do mês. Tem que ser, olha, trabalhou hoje, quanto é? R$100 por dia? R$100 referente à diária do dia tal, então, prestado em âmbito domiciliar, discrimine certinho o recibo. Aí não há problema. Deixando as coisas bem claras, né, para que não venha a ter problema nenhum. Não pode, trabalhou essa semana, na outra semana e vai receber lá no final do mês as 4 diárias. Aí já passa a ser mensalista ou quinzenal e já entra num vínculo empregatício. Outra pergunta que eu ia fazer, ainda que nós só temos 1 minuto, o senhor viu como passou rápido? Nossa, nem falamos. Nem falamos tudo, não é? Acho que eu falo demais. Né? Não, eu acho que é muita coisa que nós realmente temos que entender. Nós vamos pedir que o senhor venha pelo menos cada 15 dias aí tirar algumas dúvidas, né? Ficaria muito contente. Se você tem dúvidas, você pode mandar as perguntas, a gente manda para o doutor Arnaldo e ele vem trazer a resposta para nós, né, doutor? Claro. Mas, bom, nesse último minuto, o que eu posso dizer? Posso pedir para que o senhor venha nos dar assim, uma orientação nesse momento, que as pessoas, para tirar realmente qualquer dúvida, de repente até o seu telefone, o senhor tira dúvidas? Sim, claro, dentro da minha possibilidade. Ou que procure quem? Qual profissional que nós devemos procurar? Bom, não é puxando para o meu ramo, mas questão de direito, procure-se um advogado. Tá? Questão de documentação, contabilidade, procure-se o contador. A maioria dos contadores, eles têm conhecimento técnico e habilitação também para orientar na questão trabalhista. Tá? Mas dúvidas com relação à relação de emprego, à legislação trabalhista, eu aconselho a pegar um advogado da área. Né? Você costuma brincar, não adianta nada você estar com um problema cardíaco e procurar um ortopedista. Né? A mesma coisa é o direito. Os advogados têm as suas especialidades. Né? Então, está com um problema trabalhista, tem uma dúvida com relação à contratação, procure um profissional da área. Né? Temos vários aqui em Campo Mourão, pessoas extremamente, como diz, competentes, habilitadas para exercer a função. E aquilo que eu disse no começo, o advogado trabalhista ele é muito útil preventivamente, para evitar que você faça uma melhor coisa... caminho, né, doutor? Exatamente. Porque depois que a coisa está feita de uma maneira equivocada, então o que cabe ao profissional? Tentar diminuir o prejuízo. Né? Olha, vamos tentar acertar assim, vamos parcelar, vamos trabalhar dessa forma. Agora, a partir do momento que você vou contratar uma pessoa, quero contratá-la para ser o meu jardineiro.
que eu faço, o que ele pode fazer, mas além de jardineiro, ele também tem que ir no banco, para mim tem que cuidar de umas coisas que eu tenho empresa, ele também, então, aí já começa a fugir do âmbito do trabalho doméstico. Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, é aquilo também do trabalho, né, de uma pessoa menor. Eu tenho a minha mãe, que é velhinha, eu preciso de uma pessoa para dormir com ela, a minha vizinha aqui que tem 17 anos, ela muito competente, não pode, trabalhadora, menor, ele não pode trabalhar à noite. De dia pode? De dia pode. Só à noite que não. Não. Trabalho noturno, menor, ele é proibido. O noturno que nós falamos de repente, das 8 às 11 da noite, meia-noite? Não, a Justiça do Trabalho considera noturno das 10 às 5 da manhã. Sim. Tá? Esse é considerado pela legislação, mas uma pessoa que vai dormir na casa para zelar aí já está complicado. Infelizmente, né, nós sabemos que jovens, tanto moças como rapazes nessa faixa etária, eles podem ficar na rua bebendo, fumando. Que é um absurdo. A noite inteira. Mas eles não podem realmente fazer companhia. Eu tive casos de intervir junto ao Ministério Público do Trabalho, de menores trabalhando com o pai sem incomodado, porque trabalhava num restaurante ou numa questão de lanche, né, e está trabalhando com o pai, aprendendo um ofício, cuidando do caixa, ou cuidando da cozinha e ter um problema. Está trabalhando à noite, ou ter bebida alcoólica no recinto. Eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos e sou extremamente grato por isso. Né? Hoje em dia, só aprendi. Só acrescentou. Só acrescentou. Doutor Arnaldo, muito obrigada. Nós vamos realmente precisar do senhor muitas vezes. Estarei à disposição. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente